texto de Provérbios, capítulo de número 19, o versículo que nós vamos estar lendo, o versículo de número 20 e o versículo de número 21. Diz assim: ouve o conselho e receba a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Meus queridos irmãos, todos nós fazemos planos, todos nós temos propósitos. E eu hoje fui pego dentro desta mensagem, porque eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos. Eu faço muitos planos. Eu tenho planos para o futuro, eu tenho planos para minha família, para os meus filhos, para a igreja, para os irmãos, para as pessoas, para os meus familiares. Planos são coisas que nunca eles faltam na minha vida. E eu acredito que cada um de vocês também fazem planos. Planos para muitas coisas, para a família, planos financeiros, planos para o futuro. Então nós somos pessoas que fazemos muitos planos. Só que eu não sei se você é como eu. Com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com isso. Mas no começo, eu era uma pessoa que, se eu fizesse um plano hoje, eu queria que esse plano já começasse a acontecer, ou eu já queria pôr em prática esse plano já amanhã, se não fosse no mesmo dia. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei no Japão, eu comprei meu primeiro carro. E quando eu comprei o primeiro carro, eu fiz plano de estar comprando um carro melhor. Só que para você comprar um carro melhor, você tem que primeiro pagar o carro que você comprou primeiro. Mas como eu tinha planos de ter um carro melhor, quando eu chegava na loja para pagar o carro, o vendedor me mostrava o outro. E quando o vendedor me mostrava o outro, os olhos brilhavam. E eu já começava a fazer planos com aquilo. Chegava em casa, falava com a minha esposa: olha, aquele carro é tão lindo. Eu só sabia falar daquele carro. E não dava outra. No próximo pagamento, eu ia pagar o carro que eu estava com ele e já voltava com o outro. E assim, irmãos, eu fui trocando de carro a cada 2, 3. Eu não esperava acabar. O que isso acontece? Por trocar de carro, você aumenta a dívida e prolonga ela. Então, planos todo mundo tem. Nós planejamos o futuro, estabelecemos projetos, desejamos colocar as nossas ideias em prática. Porém, nem tudo o que nasce em nosso coração deve ser realizado imediatamente. Isso que eu tive que aprender. Porque nem tudo que nós planejamos e que vem na nossa mente significa que tem que ser feito hoje, que tem que ser feito amanhã. E isso eu tive que ir trabalhando na minha vida ao passar do tempo e aprendendo, sofrendo com as dores, com as dívidas que iam só aumentando por causa dessa rapidez de querer que os planos eles se concretizam rápido. Uma boa ideia, ela não significa necessariamente que chegou o tempo certo. Às vezes, os planos podem até ser bom, mas ainda precisa amadurecer todos eles. E o melhor lugar do amadurecimento dos nossos planos e projetos, sabe onde é? Com Deus, aos pés do Senhor, na oração, falando com Deus, mostrando os planejamentos, mostrando
mostrando os planos para Deus. E com isso, esses planos que nós vamos fazendo para o futuro financeiro, para a família, para os filhos, para a igreja, para os irmãos, esses planos, a gente vai amadurecendo ele com Deus, e assim nós vamos mostrando todo o projeto para o Senhor. Muitos de nós fazemos os nossos planos e nem sequer colocamos diante de Deus e perguntamos para Deus se esse plano, esse projeto, esse pensamento que nós estamos fazendo, verdadeiramente, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor pensa disso? Isso, se nós temos coragem de mostrar os nossos planos para Deus. Porque nós já vivemos em uma época que muitos não têm nem coragem de mostrar os planos para Deus. Porque tem planos que nós fazemos que nós já sabemos até a resposta que Deus vai dar. E quando isso acontece, nós não colocamos diante de Deus porque temos medo, porque já sabemos que Deus vai responder. Tem pessoas que nem põem. Mas aqui eu quero ensinar aquilo que o sábio, que Salomão, ele está passando para as gerações, para que elas aprendam aquilo que ele mesmo teve dificuldades e acabou sofrendo. E agora ele está deixando esse legado, está deixando esse recado, está deixando esse ensinamento, para que os planos que nós fazermos, seja para o futuro, ou para a família, ou para qualquer parte da nossa vida, ou da história, que nós colocamos todos eles diante do Senhor e perguntamos para o Senhor: Senhor, o que o Senhor acha desse plano, desse projeto? Mostrar o projeto para Deus. Olha para você ver, a pressa nos faz agir apenas pelo entusiasmo do momento, mas a sabedoria nos ensina a parar, ouvir conselhos, receber instruções e buscar em Deus qual é a melhor direção. Aqui hoje nós estamos aprendendo algo fantástico para a nossa vida, algo grandioso, para que os planos e projetos que nós temos para realizar, que nós temos para fazer, eles venham começar certo, para que eles venham ter sucesso lá na frente, para que nem eu e nem você venha ter prejuízo financeiro, venha ter prejuízo ministerial, venha ter prejuízo até na área da nossa saúde, que nós não venhamos ter prejuízo familiar, que nós não venhamos ter prejuízo pessoal, prejuízo financeiro, se nós aplicarmos esse ensinamento que nós estamos hoje ouvindo aqui. Saiba que a partir de hoje, os teus planos e os teus projetos daqui para frente não darão errado, passará a dar certo, se nós seguirmos aquele que tem a sabedoria de nos instruir, que é a palavra de Deus, para que todos os nossos planos e projetos possam dar certo. E hoje, por ser um culto de oração, nós estamos no lugar certo, aonde nós colocamos, através da oração, diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, todos os planos e projetos que temos feito. Então hoje não saia daqui sem antes, de joelho no chão, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está o meu livro aberto, os meus planos e os meus projetos, a partir de hoje eu quero colocar diante do teu altar, eu quero amadurecer todos eles, eu quero colocar o Senhor nos planos que eu tenho feito, para que todos eles que vierem, eles venham dar certo, em nome de Jesus. Quem não aceita conselhos, corre o risco de repetir erros que podem ser evitados. Mas quem possui um coração insensível vai transformar todos esses planos em dor. Mas quem tem um coração sábio, olha o que vai acontecer. Vai haver crescimento,
Deus também pode usar pessoas maduras e tementes a Ele para confirmar uma direção ou nos proteger de uma decisão precipitada. Por isso, aqueles que têm o seu coração endurecido e pensam que todos os planos e projetos não precisam ser levados a Deus e nem precisa ser levado em uma pessoa de confiança, que nós sabemos que esta pessoa é uma pessoa que tem já uma boa experiência e pode trazer uma boa instrução. Se nós acharmos que os planos e os projetos que nós fazemos pode ficar apenas conosco e não precisa da orientação de Deus, então nós corremos um grande risco de fracassar. Mas se nós pegarmos os nossos planos e projetos e sonhos e colocar diante do Senhor e procurar e pedir ao Senhor uma orientação, qual é a vontade do Senhor, certamente todos estes planos, sendo da vontade de Deus, permanecerá e será um sucesso para todos aqueles que colocam no Senhor todos os planos e projetos. Provérbios nos lembra de uma grande verdade, que podemos ter muitos projetos, mas somente o propósito do Senhor permanecerá. Por isso, antes de perguntar apenas como posso realizar esses planos, devemos fazer esta pergunta. Escute: Senhor, este plano está de acordo com a sua vontade? Esse projeto que eu estou fazendo está de acordo com a sua vontade? Esse sonho que eu tenho que eu tenho desejo de colocá-lo em prática é da sua vontade? Porque só o Senhor pode nos livrar de grandes ciladas. Só o Senhor pode nos livrar de grandes prejuízos. Porque o nosso coração, como eu disse aqui no início, deseja tanta coisa. Nós fazemos tantos projetos, nós fazemos tantos planos, e quanto desses já tivemos grandes prejuízos? Quantos desses já tivemos grandes percas? Mas se nós, a partir de hoje, aplicarmos esse ensinamento e essa verdade, colocando diante do Senhor e fazendo esta pergunta: Senhor, esse plano está de acordo com a sua vontade? Lá na frente, você vai evitar grandes tragédias. Lá na frente, você vai evitar grandes percas. Por isso, temos que aprender com sabedoria. Porque quem é sábio, escuta a voz do Senhor. E o Deus zeloso, Ele não quer tratar apenas do nosso espírito, apesar que isso também afetará. Mas o Senhor também quer cuidar também das suas finanças. O Senhor quer cuidar da sua família. O Senhor também quer cuidar do crescimento e do futuro dos seus filhos. O Senhor também, Ele se importa com a sua saúde. Ele se importa com o seu futuro. Mas para que tudo isso dê certo na sua vida, para que você tenha menos perca, para que você tenha menos prejuízo, temos que começar certo. E o jeito mais certo é sempre perguntando para o Senhor: Senhor, esse plano está de acordo com a sua vontade? Por isso, eu quis aplicar isso aqui no culto de oração, porque é o melhor lugar para nós começarmos aplicando e colocando diante do Senhor nesta noite, e fazer para o Senhor essa pergunta: Senhor, os meus planos, meus sonhos, meus projetos está de acordo com a sua vontade? Porque qual o plano que permanecerá de pé? Qual o plano que terá sucesso se não for da vontade do Senhor? Vamos andar na contramão, vamos andar no perigo, e com certeza vamos ter grandes prejuízos. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor nos trouxe uma palavra, e eu posso até dizer e chamar esta palavra de livramento,
livramento para todos os planos e projetos errados da nossa vida, que a partir de hoje, em nome de Jesus, Deus há de intervir, e apenas os nossos planos e projetos que estão de acordo com Deus prevalecerá, prosperará, e nós, como igreja do Senhor, teremos vitória em todas as áreas da nossa vida. Porque se Deus está na frente dos nossos planos e projetos, se Deus faz parte dos nossos planos, se Deus faz parte do nosso projeto, tudo que nós fizer vai prosperar. Glória a Deus. Lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz, o Tiago vai dizer, declara que se alguém necessita de sabedoria, deve pedir a Deus. Entretanto, se nós precisamos de sabedoria para administrar as coisas, e estamos pedindo para Deus sabedoria, nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós temos que ter sabedoria, mas há uma coisa que nós precisamos ter para andar junto com ela. Precisamos de ter paciência. E por isso, quando nós orarmos, como o Tiago nos ensinou, a pedir a Deus sabedoria, vamos orar também, incluir nesta oração e dizer, Senhor, dê-me sabedoria, mas também me dê-me paciência. Paciência para esperar o tempo de Deus. Paciência para colocar os planos em prática no tempo certo. Para não precipitar e adiantar algo que tem que ser mais para frente e eu quero para amanhã. Isso acaba atrapalhando o projeto, acaba atrapalhando os planos. Se eu tivesse ido devagar, eu tinha evitado de ficar andando de carro velho um tempão. Se eu tivesse esperado o tempo de Deus e juntado um dinheirinho, em vez de ficar dando para o vendedor de carro cada mês que eu ia lá e ficava trocando e aumentando a minha dívida, no final a dívida que eu paguei, os carros que eu troquei, eu poderia ter tirado um carro zero. Se eu tivesse tido paciência, colocado a vontade de Deus em primeiro lugar e não a minha, não apressado tanto, não sendo tanto afoito, se eu tivesse esperado, juntado meu dinheiro, eu poderia ter dado uma boa entrada num carro novo e poderia pagar prestações até mais baixas. Mas por não colocar ali diante de Deus a vontade dele, achando que só porque era um carro não precisava, era coisa pequena, para quê? Perguntar para Deus se é da vontade dele, sendo que eu já estava ali negociando. Só que o meu esquecimento disso, de não pôr Deus ali, eu acabava aumentando a prestação de um carro velho e trocando um velho por um outro velho. E assim eu fui andando durante anos e anos. Não me pergunte quantos carros eu troquei durante um ano, porque eu nem me lembro, mas foi muito carro que eu troquei durante um ano inteiro, mas de carro velho para carro velho, e não tendo dinheiro, porque eu ficava sempre preso em prestações altas. Mas no dia que eu perguntei para o Senhor a vontade dele, ele me ensinou o que eu tinha que fazer, melhorei. Não comprei um carro velho, mas comprei um carro melhor. Dei uma boa entrada, porque eu esperei o tempo certo, e depois paguei prestações baixíssimas. Tudo por esperar o tempo certo de Deus e perguntar para Deus, Senhor, qual é a sua vontade? Por isso, vamos aprender nesta noite, quando você orar, pedindo sabedoria, para lidar com todo o plano e projeto, porque eu sei o que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, são coisas grandes. Então vocês têm que pedir sabedoria, peça, porque a Bíblia nos manda pedir sabedoria. Então peça sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus vai colocar diante de você. E sendo sábio, peça a Deus paciência. Paciência para esperar o tempo certo do agir de Deus e da vontade de Deus acontecer em cada plano e cada projeto. Já estou terminando. Se o propósito nasceu apenas da nossa vontade, escute, olha o que acontece quando o propósito, ele reacende apenas da nossa vontade. Ele poderá desaparecer.
Você sabia que tem muitos planos que nós fazemos? Planos que é apenas desejo nosso, da vontade nossa. Esses planos que não está alinhado com os planos de Deus, apenas fogo de palha que a gente fala, a gente viu, gostou, a gente olhou aquela oportunidade, achou que é viável. Esses planos, eles acabam passando, a gente nem vê, eles não se realizam, eles passam, porque são planos apenas da nossa vontade. Ele poderá desaparecer. Agora escute, essa é a parte importante. Mas se esses planos estiver firmado no propósito de Deus, nenhuma dificuldade conseguirá impedir o seu cumprimento. O que significa que se os planos forem apenas fogo de palha, vontade nossa, em algo que não tem nada a ver, eles morrerão. Mas se os planos que nós fazemos e colocamos diante de Deus, se tiver a aprovação de Deus no projeto, escute, nada, ninguém, nem problema, nem dificuldade, nem barreira, nada atrapalha esses planos concretizar, porque eles estão confirmados por Deus. Então tenha certeza que todos esses planos eles cumprirão. Todos esses planos vai ter sucesso. Todos esses planos vai permanecer, porque Deus está no projeto. Por isso, vamos ser sábios e vamos escutar a voz que soa nos nossos ouvidos. Colocar Deus nos nossos planos. E eu termino dizendo uma palavra de reflexão para nós. E é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E a pergunta que nós fazemos para nós é essa: tenho consultado a Deus antes de tomar minhas decisões? Deixa essa pergunta para você fazer ela para você mesmo. Tenho consultado a Deus nas minhas decisões? Segundo, eu aceito conselho ou somente procuro pessoas que concordem comigo? Temos procurado conselhos ou apenas procurado pessoas que nós já sabemos que vai concordar com a nossa vontade? Fica ligado. Estou esperando a direção do Senhor ou agindo pela minha ansiedade? Estou disposto a abandonar meus planos caso Deus revele um caminho melhor? Será que estamos dispostos em abandonar os nossos planos se Deus disser: isso não é da minha vontade, mas eu tenho um caminho melhor para você? São as perguntas que nós temos que refletir dentro do nosso coração para entendermos se todos os planos e projetos que nós estamos fazendo para nós e para o nosso futuro, se está alinhado com a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos essa pergunta, nós sabemos se está ou se precisamos mudar a direção. Porque se nós não procurarmos consultar a Deus antes de tomar as nossas decisões, então vamos estar entrando em planos e projetos à cega, sem direção, sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai dar certo. Se não aceitarmos os conselhos daqueles que já passaram e com sabedoria sabem nos instruir, para buscar conselhos aonde nós sabemos que está alinhado com a nossa vontade. Mesma coisa de ir lá no Facebook, eu vi somente as pregações que a gente gosta, somente os conselhos que a gente gosta. E quando chega um momento de uma palavra como essa, que vem a nossa direção para nos instruir, nos ensinar, a gente passa. Não, nossa palavra é dura, passa essa aqui. E vamos apenas estar separando aquelas que nosso coração, nossa vontade, nossa carne aceita. Isso pode nos trazer prejuízo muito grande, porque o conselho do sábio é aquele que edifica e aquele que muda. E eu creio que nesta noite, pela sabedoria de Deus, Deus está passando uma instrução muito grande para mim e para você. E eu termino dizendo: vamos colocar a partir de hoje os nossos planos, os nossos projetos
no caminho do Senhor, na vontade de Deus. Você veio hoje aqui, nesse culto. Talvez seja um dia que o Senhor marcou para te ajudar. Um dia que o Senhor marcou para abrir os teus olhos. Um dia que o Senhor marcou para que a partir de hoje em diante você venha ter sucesso em tudo que você fizer. Porque se Deus estiver nos nossos planos, se Deus estiver nos nossos projetos, irmãos, nada pode dar errado. Nada pode ter prejuízo. Porque se o Senhor está, como eu já ensinei aqui, no começo, Ele é fiel para garantir o meio. E Ele também é fiel para garantir o final. Então vamos colocar o Senhor. Vamos perguntar para o Senhor. Vamos estar procurando conselhos de pessoas sábias. Que Deus colocar na nossa direção. Que Deus colocar na nossa direção. E vamos colocar Deus sempre nos nossos projetos. E você vai ter sucesso. E será abençoado em nome de Jesus. Aproveita o culto de oração. Porque hoje é um dia especial. Coloca o teu joelho no chão. E a partir de hoje, fale com Deus. Coloca os seus planos nessa oração. Coloca os teus projetos nessa oração. Eu sei, irmãos, que é duro fazer essa oração. Eu já pensei. Antes de fazer oração como essa, eu já pensei. Às vezes eu tinha coisas que eu queria fazer. E às vezes eu ia orar e falar: Senhor, se a tua vontade não for que esses planos não dêem certo. Irmão, eu falei quase cochichando. Porque eu falei com medo. E se Deus não aprovar? Mas eu quero tanto. Mas se Deus não aprovar, eu não posso fazer essa oração. Porque se eu fizer essa oração e Deus não aprovar, eu não vou conseguir. Mas mesmo cochichando, com as bocas fechadas, com os dentes travados, Senhor, descende na frente da tua vontade. E pronto, irmãos. E às vezes não foi mesmo. E depois lá na frente eu glorifiquei a Deus. Falei: graças a Deus que não foi que Deus tirou isso do meu caminho. Porque se eu tivesse entrado, eu tinha quebrado a cara mais uma vez. Deus sabe o melhor para a minha vida. E Deus sabe o melhor da tua vida. Põe Deus em primeiro lugar e tudo vai bem na sua vida. Não pense só em você. Pense nos seus filhos. Pense na igreja. Pense nas pessoas que te amam, que estão do teu lado. Pense no teu futuro. Não pense só no dia de hoje. Porque você, colocando Deus na frente, tudo vai dar certo na sua vida. Receba em nome de Jesus essa palavra. Amém.